testemunho de hoje é interessante. Como uma criança aos 7 anos já tem vontade de morrer? Já pensou nisso? A lei natural da vida faz com que a gente lute, né, pela sobrevivência. Tanto é, se alguém vier para cima de você, você vai se defender, você vai às vias de fato para defender a sua própria vida. Você tem um instinto de defesa, um instinto que te mantém vivo. Você atravessa desertos, fica sem comer, sem beber, você suporta dor, porque o seu instinto é para sobreviver, você quer viver. Então, uma pessoa que entra em depressão e quer tirar a própria vida é algo que vai muito contra aquilo que é próprio do ser humano. Agora, imagine isso quando criança, aos 7 anos. Então, nós vamos ver que o nosso entrevistado de hoje passou por isso, passou pelas drogas, passou pela prostituição, passou pela indigência, pelo tráfico. E não é que hoje é pregador da palavra de Deus? Então a gente tem que louvar muito a Deus por esses resgates que Deus faz no nosso meio. Está pronto o groove? Vamos chamar diretamente da cidade de Betim, Minas Gerais, terra onde se fabrica muito carro. Gente boa demais aquele pessoal lá. Você que é de Minas Gerais, principalmente você que é de Betim, acolhe comigo agora o meu amigo Jefferson Júnior. Chega aqui, meu irmão. Nós vamos começar a falar da tua vida, Jefferson, mas antes eu gostaria que você mandasse um abraço lá para a tua terra, né? Porque deve ter muita gente lá te vendo nesse momento, sabia que você estaria aqui. Pode ficar tranquilo, que o programa passa rapidinho, não vai doer nada. Manda um abraço para aquela galera, pode usar aquela câmera ali, olha. Então, Dunga, boa noite, Canção Nova, a todas as pessoas que nos assistem, é uma grande alegria poder estar aqui. E queria mandar um abraço para todo o pessoal de Betim, de Belo Horizonte, Contagem, todo aquele pessoal que nos acompanha, né, que nos recomendou nas orações, que tem rezado por nós esses dias aí. E quero mandar um abraço principalmente para o meu padrinho, Valdéquio, Juninho, o grande responsável pela minha conversão. Que bacana. Juninho é de onde? Ele é de Caeté. Caeté. Isso, da cidade onde eu sou, cidade natal. Ele pregou para você e você se encontrou com Deus através dessa palavra. Isso, o Valdec, ele foi o meu anjo, né? Quem tem um amigo tem um anjo. Verdade. Ele foi o responsável por me resgatar das trevas, ele foi o grande responsável por pregar para minha palavra, foi o grande responsável para me mostrar o caminho, né? Legal. Eu andava num caminho de trevas, num caminho escuro, e ele trouxe a luz para minha vida. A gente vai chegar nesse ponto aí do testemunho. Isso. É Valdéquio? Valdec. Valdec, então, ó, um grande abraço para você também. Nada mais justo do que abrir o programa dando um abraço para você. Bom, eu estava lendo o seu testemunho, e ali, sua infância, realmente, a gente vai chegar nela daqui a pouco, mas ela foi marcada por muitas coisas negativas mesmo. Mas, lá na tua juventude, uma frase que veio da boca de um traficante marcou profundamente a sua vida. Ele disse que você era um cara legal, um cara bacana. Ele te elogiou. Por que isso marcou tanto a tua vida? A frase que ele me disse, que eu era um rapaz esperto, que era um rapaz que tinha muita facilidade de comunicação e que ele me queria perto dele. E por que isso teve tanto efeito na tua vida? Uma frase comum, até a gente... Ninguém é bobo, claro que ele queria com isso, tinha o interesse de ter perto dele, mas por que isso te marcou tanto? Por isso que mexeu com você tanto isso? Olha, eu venho de uma família de pais que sempre tentaram nos dar um conforto, dar um abrigo pra gente, mas só que o meu pai ele foi muito ausente na minha vida, sabe, Dunga? Ele foi um pai que sempre tentou colocar o material, ele sempre tentou nos dar aqui, para não nos deixar faltar nada, mas o carinho, a atenção que ele precisava estar mais perto de mim,
ele não me transmitiu isso. Então, quando eu estava diante desse traficante, né, ele me falou isso, era uma frase que eu esperava do meu pai. Era algo que eu esperava vir da boca do meu pai. Né? Nesse tempo, eu já estava com o coração já triste, angustiado, já estava vivendo um momento de depressão na minha vida. Então, quando ele falou isso para mim, era o que eu precisava de ouvir da boca de um homem, só que da boca do meu pai. E eu não ouvi isso da boca dele. Então, eu encontrei um refúgio nessa hora. Quando ele disse isso para mim, eu encontrei o refúgio, aquilo que eu esperava, aquilo que eu estava esperando já há muito tempo ouvir, eu ouvi da boca dele. Então, você que é pai, você que é mãe, né, veja como é importante o teu filho escutar da tua boca frases que vão marcá-lo para a vida toda. Né? Então, não pense que ele já sabe que você o ama e você não precisa dizer que você o ama. Não pense que ele já sabe que você o reconhece como uma pessoa inteligente e você não precise dizer isso a ele. Não, diga sim. Diga, faça o exercício de dizer aquilo que você pensa de bom para o teu filho. Porque isso pode nortear na infância aquele que será um dia um adulto promissor, um trabalhador, um técnico, enfim. Essas palavras na infância incentivam muito. Então não deixe que frases importantes venham pela boca de pessoas que não amam seu filho como você ama, tá? Mas lá na tua casa, bom, duas coisas marcaram muito. Uma que é a espiritualidade vivida na tua casa. Não vamos tocar aqui em determinadas religiões, nada disso, mas vivia um determinado ocultismo. Não era essa clareza que é o cristianismo, não era essa clareza que é essa luz que é Jesus Cristo. Isso despertou na tua infância, digamos assim, marcas, traumas, graças a Deus já foram tocadas, curadas, saradas por Deus, mas mexeu muito com aquela criança, com Jefferson criança. Fala um pouquinho dessa infância para nós. Então, a minha família, ela é uma família católica, mas infelizmente com práticas em doutrinas não cristãs. Então, o fato da minha família ter se envolvido nisso, né, e uma das coisas que eu preciso pegar para entender melhor, o fato de a minha mãe nos levar em benzedeiras, né, invocação de espíritos, isso comprometeu muito a minha vida espiritual. Porque desde criança, Dunga, eu vivi uma opressão muito forte. Eu com 5, 6 anos de idade, eu tinha visões dentro da minha casa que não era algo normal. Por exemplo, animais peçonhentos, né, como cobra, morcego, eu via essas coisas dentro da minha casa. E minha mãe me perguntava, até achava engraçado isso. Né, aonde que você está vendo isso? Dentro de casa. Então, eu comecei a ser muito oprimido muito cedo, né, quando criança, por conta dessas contaminações de doutrinas não cristãs. Né? A minha família, ela foi envolvida nisso, até mesmo por falta de pessoas para instruir, mas isso surgiu, isso aconteceu e houve consequências. Né? Consequências da qual, aos 7 anos de idade, eu peguei uma faca, entreguei nas mãos da minha mãe e disse para ela assim: mãe, me mata porque eu não estou suportando mais viver. E aí, Dunga, ela olhou estarrecida para mim porque ela não esperava essa ação de mim. Né? Uma criança de 7 anos, o que ela sabe sobre sofrimento de vida? Então ela viu que estava acontecendo algo sério. E aí ela me levou até um psicólogo. Né? Nós chegamos, eu fiz uma consulta e foi diagnosticado um quadro clínico de depressão profunda. Uma criança de 7 anos de idade com depressão profunda. Eu era uma criança, Dunga, que sempre aprendia as coisas fáceis, tinha um desenvolvimento muito fácil na escola, com as pessoas. Sempre fui uma criança muito curiosa, então eu sempre desenvolvi muito rápido. Só que dessa idade em diante, parece que as coisas começaram a travar, por conta dessas opressões, por conta dessas consequências. Chegando ao ponto de eu querer até o suicídio, né? E importante focar aqui também, Dunga, que isso nós vamos tratar no final. O meu testemunho, ele é através da Virgem Maria Santíssima. Né? Foi a Virgem Maria, foi Nossa Senhora que me resgatou. Então, no início, ela começa a participar da minha história. Aos 6 anos de idade,
eu não sou vidente de Nossa Senhora, eu não tenho aparições, mas eu tive a graça de, uma vez só, ter a visualização da Virgem Maria e do meu anjo da guarda. Né? Tem pessoas que me perguntam, você vê Nossa Senhora? Não vejo. Eu sou uma pessoa comum, sou pregador, é importante... Mas você viveu essa experiência. Isso, vivi essa experiência. E aí, eu a vi, a Virgem Maria e o meu anjo da guarda, tanto que depois eu tenho um diretor espiritual, conversando com ele realmente disse que isso é provável, sim, que aconteça, e realmente aconteceu. Só que nessa aparição não falaram nada. Só que hoje eu entendo que naquela aparição Nossa Senhora estava dizendo para mim assim, Jefferson, prepara, eu estou contigo, mas a partir de agora você vai começar a sofrer coisas que futuramente você vai saber o porquê. Naquele momento ela estava me elegendo como um soldado para o seu exército. Ela estava me chamando para o teu exército. Mas como Deus só prova quem Ele aprova, eu comecei a passar todo esse período, né? Você que está em casa agora, talvez você esteja brincando com coisa séria. Quando nós falamos de ocultismo, aquilo que é oculto, aquilo que não é, aquilo que é velado, aquilo que é meio tenebroso, e aquilo que desperta em você uma curiosidade excessiva, e me desculpa a expressão, né? Ignorância não é palavrão, é você simplesmente desconhecer, ignorar é desconhecer algo. E às vezes você, por ignorância da sua própria religião, você acaba fazendo uma mistura na tua vida espiritual e trazendo para dentro da sua própria casa contaminações onde os mais frágeis, os mais sensíveis, no caso, as crianças, acabam sofrendo as consequências disso. Então você que, por ignorância, não se ofenda, por favor, você ignorava, você desconhecia. Então, por ignorância, você acabou buscando, de uma maneira assim muito ávida, muito aberta, buscando em qualquer lugar, qualquer coisa, né? Lembre-se que para quem não sabe para onde vai, qualquer estrada serve, né? Naquele filme Alice no País das Maravilhas, ela chega correndo e encontra com o gato e pergunta para o gato, para onde vai essa estrada? O gato fala para ela, para onde você quer ir? Ela responde, para qualquer lugar. Aí ele fala para ela, para quem quer ir para qualquer lugar, qualquer estrada serve, né? Então, você não quer ir para qualquer lugar, você quer ir para o céu. E para ir para o céu, nós temos um caminho. O caminho chama-se Jesus. Então, não confunda. Busca Deus. Busca Deus para você, busca Deus para a tua família, busca Jesus Cristo, busque a igreja de Jesus Cristo. Então, para que pessoas que você ama não venham a viver uma experiência como o Jefferson viveu. Aos 7 anos de idade, uma criança entregar uma faca na mão da mãe e pedir para que a própria mãe o mate, porque ele não queria mais viver. Então, quer dizer, é uma coisa muito dolorosa. Bom, por um outro lado, tinha um pai também que te incentivava e te incentivou muito cedo. Graças a Deus, hoje você está de boa com o teu pai, com a tua mãe, está tudo certinho, todo mundo convertido. Porém, dentro da tua história, um pai que te incentivava a viver a sua sexualidade de forma desregrada. Como é que foi isso? E esse período que eu vivi essa tristeza, né, Dunga? Porque eu vivi a depressão dos 7 anos de idade até os 16 anos, que foi quando eu encontrei Jesus, né? Então eu vivi aí 8 anos de depressão profunda. Junto a essa depressão profunda, eu comecei a aprender algumas coisas para suprir as carências que estavam no meu coração. Desde cedo, desde a minha tenra infância, meu pai colocou na minha cabeça o seguinte, que homem, ele precisa de ter todas as mulheres possíveis e principalmente as impossíveis. Então ele começou a plantar no meu coração que eu deveria ter todas as mulheres que eu pudesse ter. Isso já novinho aí. Já com novinho. 6 anos, 7 anos, ele já me ensinava isso. Ele me ensinava que eu precisava ser esse retrato de homem. Então ele me incentivou muito cedo, no meio de colegas dele, porque meu pai sempre foi muito de frequentar bares, né? Boteco, uma palavra mais chula. E ele sempre foi de frequentar botecos. Então, no meio do boteco, eu criança, ele sempre me carregava para boteco. E no meio dos amigos dele, ele sempre falava, né? E aí, né, os amigos dele, e aí, você já tem namorada, tal? E começou a incentivar diante disso.
E na minha casa ele sempre me falava, você precisa namorar com todas as meninas, você precisa usar sua beleza, sua palavra, tudo que você tem para ganhar mulheres e ter relações sexuais com ela. Então, já nessa idade de 7, 8 anos de idade, eu já comecei a ter uma experiência pessoal com revistas pornográficas, vídeos pornográficos que não foram buscados fora de casa, no próprio guarda-roupa dele, né? A minha mãe e ele saía para trabalhar e eu pegava as revistas pornográficas, os vídeos, e via tudo. E ali com 8 anos de idade, né, eu fui já inserido no meio promíscuo, né? Até mesmo isso parece ser engraçado de falar, mas isso não é... Mas com 8 anos de idade, Dunga, eu vendo aquelas cenas pornográficas, eu comecei a me masturbar, né? 8 anos de idade, uma criança aprendendo isso aí. E aí, o tempo foi se passando e eu tive a primeira experiência sexual com 12 anos de idade com uma mulher de 30 anos. Segura aí. Olha o estrago que um pai e uma mãe, sem uma orientação, sem dialogar, pode causar num filho. Mas calma, essa história tem final feliz, né? Tem o resgate que Deus pode fazer. Mas quantas famílias vivem sob, ou seja, debaixo de uma ignorância, e eu quero usar essa palavra ignorância, mas não como ofensa, é simplesmente o fato de desconhecermos as opções que o próprio Deus nos dá. E às vezes enveredamos por situações que não eram necessárias, não necessariamente você precisaria passar por ela, foi uma coisa totalmente sem propósito. Então, meu irmão, segura um pouquinho aí, que daqui a pouco a gente volta, a gente vai saber como é que o Jefferson, ele superou, né? Aliás, suportou primeiro todo esse baque da vida e depois superou também. Tem um resgate muito lindo para a gente testemunhar aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Me dá um mi, por favor. Isso. Essa música, ela é antiga, não é minha não, é do meu amigo Benedito Sérgio Irineu, o Ditão, lá de Pindamonhangaba, tá bom? E ela pode ajudar você também. Vamos sair por um tempo tomando uma aguinha, a gente já volta aqui, tá bom? Quando o coração se entristece, clama a Deus que me consola. Meu irmão, creio Deus me ama e cuidará de mim, não tenho que temer. E sinto em minha vida a brisa mansa e uma paz que é verdadeira. E vamos conversar agora aqui com o meu amigo Jefferson mais uma vez. Jefferson, que é uma pessoa que foi alvo, né, de uma tremenda de uma misericórdia, porque aos 12 anos, incentivado pelo pai, desde os 6, né, a revistas pornográficas, aqueles vídeos pornográficos ou DVDs pornográficos, que infelizmente pessoas, não só os seus pais, mas hoje muitas pessoas infelizmente ainda mantêm isso dentro de casa. Quer dizer, armaram uma armadilha para você muito grande, você caiu nela, e aos 12 anos você teve uma experiência sexual com uma mulher de 30. Eu não vou perguntar para você como é que foi isso, claro que não, mas que estrago foi esse na tua vida? Foi o dia mais triste da minha vida, Dunga, porque eu acho que a castidade, tenho certeza absoluta que a castidade, ela nos proporciona algo angelical. E foi o dia mais triste da minha vida porque eu achei que eu estava cumprindo o papel de homem do qual meu pai havia me ensinado, né? Quando eu cometi esse pecado, e eu saí dali como, né, nossa, um herói. Fiz o que meu pai havia me ensinado. Só que, como diz o ditado, onde passa um boi, passa uma boiada. Depois disso aí, a minha vida foi se pervertendo cada vez mais. Teve um carnaval, Dunga, fora de época, que meus primos, tem alguns assistindo, né, que também já mudaram de vida, graças a Deus.
nós estávamos fazendo uma disputa de quem pegava mais mulher nesse carnaval. E é isso que o mundo oferece, né? A gente traz tão aberto aqui, algumas pessoas podem assustar, mas a verdade do mundo é essa. Então a gente fez uma disputa, quem pegaria mais mulher nesse carnaval. E aí, Dunga, até onde eu consegui contar, porque né, a gente estava muito bêbado, a gente nos embriagamos muito, eu fiquei com 56 mulheres num desfile de carnaval. E dessas 56 mulheres, né, beijando, aquilo acontecendo no meio da rua, eu transei com 8 mulheres no meio da rua ali, como animal. Né? No decorrer do desfile da escola, nós fomos bebendo, se prostituindo, do jeito que o inferno gosta. Né? E aí eu aprendi a beber muito cedo, né? Nesse período eu já era um viciado em álcool, já fumava, porque com 12 anos de idade, né? Eu aprendi isso dentro da minha própria casa. O meu pai, ele sempre fumava, minha mãe também fumava muito e bebia. O meu pai, a minha maior alegria era quando ele falava para mim assim: Jefferson, vai até o mercado e compra uma cerveja. Porque eu sabia que depois que ele acabava de beber, Dunga, sempre ficava um restinho na garrafa e nos copos dele e da minha mãe. E aí o que eu fazia? Eu juntava aquele restinho e mandava para dentro. Mesma coisa o cigarro. Os cotocos de cigarro que meu pai deixava em casa, o maço de cigarro que ele deixava em cima do armário, quando eles não estavam em casa, eu juntava aquelas guimbas de cigarro e fazia um cigarro inteiro. E aí foi assim que eu comecei a beber e a fumar. Eu não comecei a beber e a fumar, Dunga, quando criança. Tá um calor aqui, eu vou lá no bar e vou tomar uma cerveja. Não. Eu aprendi isso dentro da minha própria casa. Né? Então, eu desandei muita gente na bebida, no cigarro, porque eu incentivava, né, alguns dos meus primos, amigos, eu incentivava porque o barato era aquilo ali, você tomar, ficar chapado, ter todas as mulheres possíveis. E como eu sempre tive muita facilidade de convencer as pessoas, é um dom de Deus, mas usado pelo mal, aquele que não se assemelha a Deus se assemelha ao demônio. Eu tinha um poder de persuasão de incentivar eles a fazerem isso. Tanto que muitos deles estão desandados até hoje no alcoolismo, nas drogas, por conta do meu modelo de vida que eu incentivava eles. Agora, tão precocemente vivendo tudo isso, e já nas drogas lícitas, né? Porque cigarro, tabaco e álcool é droga, e é droga pesada, viu, gente? Não pensa que, quando a gente fala droga, você pensa logo a cocaína, crack, maconha, e tira dessa lista o álcool e o tabaco. Não, tabaco vicia. Né? Tem pessoas que não conseguem se concentrar sem estar fumando cigarro. Tem pessoas que não conseguem relaxar se não fumar um cigarro. Então, na verdade, o organismo daquela pessoa viciou ao uso do tabaco. Pior ainda é o álcool. O álcool sozinho mata no mundo mais pessoas do que a maconha, o crack e a cocaína juntas. Você pode até, mas será? Não, não é será não, pesquisa. O álcool, a cerveja, a cachaça, o uísque, enfim. O álcool sozinho, segundo pesquisas, ele mata mais do que maconha, cocaína e crack junto. Você tem uma ideia de como o álcool é perigoso. É droga, e é droga pesada. Quem não sabe fazer uso disso, realmente, então, para que armar essa armadilha na tua casa para o teu filho? Né? Agora, foi inevitável você ir para as drogas ilícitas. Né? Como é que foi essa passagem da lícita para a ilícita? Como é que isso aconteceu hoje? No começo do programa eu tinha perguntado que aquele traficante disse que você era um cara legal, isso mexeu com você. Como é que foi essa entrada? Né? Praticamente era inevitável que isso acontecesse. Mas como é que foi isso? Isso. O traficante, quando ele me fez esse convite, na verdade, era um convite para fazer parte daquilo que ele fazia, né? Eu fui com o sentimento de, poxa, achei um cara que me dava valor, achei um cara que falou, não, você é o cara. E a minha participação nisso, Dunga, foi na escola, né? Eu comecei a me envolver com esse tipo de pessoas, com esse traficante e com companhias limitadas, através do convite desse traficante,
porque eu estava carente, eu buscava um amigo, né, para estar do meu lado ali. Então foi assim que eu conheci esse traficante e comecei a distribuir droga para ele. Eu era um aviãozinho do traficante. Eu comecei as pessoas queriam usar droga, eu levava até o traficante, e quando as pessoas não podiam ir, eu levava droga para as pessoas. Isso aconteceu na escola, né? Então, eu não cheguei a fazer a utilização dessas drogas, porque foi Deus mesmo que não permitiu, né? Mas eu achava um barato, eu bebia, fumava e fazia a distribuição dessa droga para todas aquelas pessoas que desejavam, né? E isso aconteceu na escola, aconteceu também nessas baladas. Eu comecei a sair muito cedo e eu comecei a encontrar esse tipo de gente, pessoas... Agora, quando você fala em escola, agora vem outro alerta para quem está em casa. Como é que acontecia isso dentro de escola? Porque às vezes a mãe manda o filho para a escola, tranquilo, não, fica cegado, ele está na escola, né? Onde é que está seu filho? Não, pode ficar tranquilo, ele está na escola. E às vezes a mãe e o pai têm aquela sensação de segurança, até o professor, está com o professor. Como é que isso, na prática, acontecia ali no ambiente de escola? A escola é o âmbito mais fácil de um traficante agir, porque ali tem jovens que, com a falta de Deus, estão carentes, com a falta de Deus, estão em busca de pessoas para namorar, enfim. O meu caso foi esse, né, essa carência. E na quadra da escola, onde nós jogávamos futebol, é onde que acontecia mais um movimento do tráfico. Porque essa quadra ela era aberta tanto no horário das aulas, quanto fora do horário das aulas. E quando isso não acontecia dentro da quadra, acontecia na porta da escola. É aquele tal de ficar mais um pouquinho na porta da escola, é aquele tal de, não, eu estou aqui jogando uma sinuca, eu estou aqui com meus amigos, é onde acontecia toda essa jogada do tráfico, né? E teve uma vez, Dunga, que esse traficante, ele fez uma compra de drogas e nós fizemos um roubo na escola, né? E nesse mesmo dia houve uma denúncia, né? Houve a denúncia desse traficante que tinha chegado droga lá e do roubo também. E aí a polícia chegou, fez uma batida, né? Fez uma batida no bairro, e esse bairro é na cidade de Betim. Ele tem poucas entradas e essas entradas é as mesmas saídas. As limitações desse bairro é uma mata fechada, né? E nesse dia a polícia fechou, ouvia-se muita sirene, muita bagunça. Então tinha umas pessoas que estavam lá comigo dentro da escola fazendo roubo, porque nesse período também eu comecei a me envolver com aquelas pessoas que furtavam, né? Eu me envolvi também no meio da pinchação, porque é tudo um conjunto, é todo um pacote que você pega. Quando você encontra esse tipo de pessoas, quando você se envolve no meio dessas pessoas, a única coisa que você aprende é isso: a roubar, a pinchar, a se envolver no meio de gangues, a traficar droga. Então, nesse dia, a polícia fechou o cerco, e aí o que aconteceu? Eu lembro que foi uma correria dentro da escola, cada um para o seu canto, porque nessa hora ninguém se preocupa com ninguém. E o lugar mais próximo que eu consegui parar foi pular um muro de mais ou menos 5 a 6 metros de altura, que até hoje eu não sei como eu consegui pular aquele muro e me esconder dentro da mata, sabe? Então esse é o fruto esse foi o fruto que eu colhi por essa raiz que eu plantei de me envolver no meio dessas pessoas, né, Dunga? E essas pessoas, várias delas hoje em dia, elas, né, infelizmente, elas foram eliminadas pela polícia, pelos próprios traficantes. Então, daquela turma que eu andava, daquela turma ali que eu havia me envolvido, sobreviveram poucas pessoas, né? Sobreviveram aquelas pessoas que fugiram, sobreviveram aquelas pessoas que mudaram. E isso tudo você tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos de idade. 13 anos. 13 anos de idade. 13 para 14. Mais uma vez eu quero parabenizar o pessoal do Free Mind, e eu faço questão de dizer isso porque você no Brasil vai ouvir muito ainda, se Deus quiser, desse grande movimento. Reunir pessoas como Padre Haroldo Hans,
o Frei Hans, enfim, todas essas pessoas que hoje fazem um trabalho maravilhoso a nível de Brasil, que você conhece, que você não conhece, mas que estão aí há muito tempo fazendo esse trabalho de prevenção, de tratamento, e eles desenvolveram uma coisa muito bacana, que é a virada da prevenção, que acontece justamente dentro das escolas, né? Então, atualmente está acontecendo em Atibaia e Mococa. E quem sabe um dia isso possa acontecer na sua cidade também, porque em ambiente de escola, onde tem adolescente, é um ambiente onde o traficante mais gosta de cercar, porque ele quer aliciar as crianças. É uma covardia muito grande isso aí, uma covardia tremenda, fazer isso com os filhos de outras pessoas, com os próprios filhos, porque eles esquecem que muitas vezes os filhos deles também vão para a escola. É uma coisa assim que desestrutura, porque depois que um pai e uma mãe sabe que o filho está na droga, e olha que eu atendo muita mãe, muito pai. Hoje, durante o dia, eu atendi mães que não sabem o que fazer com os filhos que estão nas drogas. É o drama que a família vive, depois que descobre que o filho está na maconha, está na cocaína, está no crack, e tudo isso porque ali na escola, alguém aliciou uma criança, um jovem, um adolescente. Então, meu irmão, pai, mãe, que está me vendo agora, porque tem muito adulto vendo o programa nesse momento, graças a Deus. Chega antes, não chega junto, não. Jogadores se machucam muito quando tem que dividir a bola. Os dois chegam ao mesmo tempo. Pá! Não, chega antes. Chega na vida do seu filho antes do traficante, antes da prostituição, antes da drogadição. Salva o seu filho antes. Para isso, ame-o, converse com ele, ambiente positivo dentro de casa. Tudo isso é muito importante. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos saber como é que o Jefferson, depois desses momentos ali meditando na mata, porque deve ter ficado ali umas 3, 4 horas ali escondido da polícia, depois disso, acontece finalmente o processo da conversão. Como é que foi isso? Calma, daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai sair. Você vai saber. Vamos sair cantando Foi Assim, porque realmente foi assim que ele nos resgatou. Vamos lá, galera. Meu irmão, você ficou um tempinho na mata ali, não? Pelo menos 2, 3 horas ali esperando, pensando na vida. O que passou na sua cabeça ali? Como eu disse, né, eu fugi para a mata, fiquei ali durante 3 horas e meia. E ali eu até me assemelho à passagem, né, do profeta que se escondeu debaixo da maneira. Me deu um branco aqui agora. Jonas? Não, Jonas não. E deu branco. Deu branco. Vamos lá. Eu me Quem escondi. Tá em casa vai falar, foi o fulano. Aí eu me escondi nessa mata, né, Dunga? Porque como havia muito policial, eu me via assim, poxa, se eu ficar aqui, eu vou ser morto, porque morto ou preso, né? E aí, ali, Dunga, eu fiz por eu estar ali apertado, né, numa situação difícil, eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Eu acho que foi ali que aconteceu o primeiro momento de arrependimento da minha vida. De tudo aquilo que eu estava vivendo, Dunga, a gente vive pensando o seguinte: poxa, a minha vida ela não foi feita só disso. Eu acho assim, tem algo além disso aqui. A minha vida não pode parar por aqui. E ali no meio daquela mata eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Eu disse assim: Senhor, se o Senhor existe mesmo de verdade, né, me mostra um caminho que eu vou seguir esse caminho. E aí, Dunga, eu fiquei ali, fui embora para casa, tomei um banho, dormi, eu estudava na parte da manhã, e aí tomei um banho, fui dormir, e ao anoitecer, mais ou menos, eu estava sentado na beirada do meio-fio da minha casa, e meditando em tudo aquilo que tinha acontecido. E como a oração da gente, ela surge efeito, né? Um dia posterior, 2 dias mais ou menos, eu recebi uma ligação do meu padrinho, do Valdec, falando comigo: Jefferson, vem aqui para a minha cidade, vem aqui que você participar com a gente do grupo de oração aqui, porque ele sabia como eu estava vivendo algumas coisas, eu já tinha partilhado com ele. E aí ele falou: vem para cá, fica aqui um pouco comigo, a gente arruma um trabalho aqui para você. Eu estava desempregado na época, comecei a trabalhar muito cedo, com 8 anos, mas nesse período aí eu estava só estudando, então
cabeça vazia, morada, né, do encardido. E aí ele falou, vem para cá que a gente arruma um trabalho aqui. E aí, Dunga, eu recebi aquela notícia como uma resposta de Deus. Eu falei assim, poxa, eu vou embora, eu vou arriscar. E aí, com 15 anos de idade, eu saí da minha casa, com a reprovação dos meus pais. Eles não queriam que eu fosse. Mas eu fui embora para aquela cidade. E chegando lá naquela cidade, Dunga, era um dia de sábado. No domingo, iria acontecer um grupo de oração que ele existe até hoje. Um grupo de oração chamado Recri. Ele acontecia, né, hoje está no dia de sábado, mas acontecia no domingo, às 10 horas da manhã, numa igrejinha chamada São Francisco de Assis. E aí ele me fez o convite, vamos lá para o grupo de jovens. Eu disse assim, não vou não. É a pessoa relutando ainda, né? Deus dando resposta, a pessoa reluta. Ele me convidou a primeira vez, segunda, terceira. Na quarta vez, havia um mês que eu estava lá, Dunga. Eu já havia escondido até debaixo da cama para esconder dele, e ele me achou, me puxou pela perna e falou assim, não, vamos lá, hoje nós vamos sim para o grupo de jovens. E aí eu fui relutando muito, mas eu fui. Falei assim, eu vou só para ele parar de me encher o saco. E aí, quando eu cheguei lá num grupo de jovens, eu nunca havia participado de um grupo da Renovação Carismática. Eu vi um monte de adolescentes, um monte de jovens, né, com blusas da igreja, enfim, rezando, falando coisas que nunca havia falado, eu nunca havia escutado. E aí, Dunga, eu me lembro como se fosse hoje, naquela igrejinha, 10 horas da manhã, um pregador, Dunga, ele parecia que ele estava narrando a minha vida. O Espírito Santo tomou aquele homem de tal maneira que ele começou a profetizar tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, falando assim, você jovem que estava pensando em se matar. Porque nesse dia, eu já, por diversas vezes, eu queria suicídio, porque minha vida estava sem sentido. E aí ele falou, você que estava tentando se matar, desistir da sua vida, Deus te ama. Deus te ama com amor eterno. Se o seu pai, a tua mãe, na hora que ele falava aquilo, me arrepiava, nunca falou que te amava, nunca te deu um abraço, o seu pai principalmente. Falei, esse cara conhece a minha vida. E aí ele falou assim, pois é, Deus te ama. Pode a sua mãe te esquecer, mas Deus não te esquece jamais. E aquelas palavras foram entrando no meu coração de uma tal maneira que houve uma explosão de amor dentro de mim, algo que eu nunca havia sentido. Tinha 8 anos que eu estava em busca daquele amor, e eu nunca tinha experimentado aquilo que aquele jovem estava falando. Só que aquilo não saía da boca dele, saía do coração. A palavra diz, né, que chegará um tempo em que verei fome sobre a face da terra, mas não a fome de pão, mas fome da palavra de Deus. E aquela minha fome estava sendo saciada. E aí, num certo momento, ele fez a oração de amor de Deus, o perdão, e aí eu perdoei o meu pai, perdoei a minha mãe, perdoei a mim mesmo, perdoei Deus, porque eu achei que Deus havia esquecido de mim. E aí ele falou, abra teu coração e receba o Espírito Santo de Deus. Aquele homem colocou as mãos sobre mim, Dunga. Eu assemelho muito a palavra de Deus na vida de Paulo. Quando Ananias colocou as mãos sobre Paulo, as escamas dos meus olhos caíram, Dunga. Eu deixei de ser aquele homem velho, deixei de ser aquele homem promíscuo, falei assim, eu quero isso que esse homem tem. E aquele homem rezou para mim, e na mesma hora, meu corpo ficou tão fraco, pela potência de Deus tão grande, que eu cheguei a repousar no Espírito Santo, e aí eu levantei um novo homem. O coração palpitava, parecia que estava batendo na garganta. E eu comecei a falar aquelas línguas estranhas, né? Chinela havaiana, né? Olha a Maria ali, ó, Maria ali, ó, Maria ali. E aí comecei a falar. Eu comecei a chorar muito. Comecei a ter vontade de confessar, coisa que eu nunca tinha. E aí, Dunga, aquele homem, ele me tocou muito, né? E porque ele falava muito versículos bíblicos. Ele falava muito da palavra de Deus. E aí eu comecei a ter aquela vontade, aquela sede da palavra de Deus. Quando nós saímos daquele grupo de oração, até então meu padrinho tinha visto tudo aquilo, eu peguei o rosário que ele tinha me dado de presente, que até então não sabia para quê, né? E aí nós saímos daquela igreja, nós encontramos com um grupo que em frente à igreja havia uma praça. Tinha uns 10 jovens lá. Todos eles estavam fumando baseado, né? E aí eu saí dali com vontade de pregar a palavra de Deus, peguei o meu rosário, falei assim, vamos ali, Juninho. E aí nós fomos, ele falou, onde é que você quer ir? Eu falei assim, vamos naqueles meninos ali. Ele ficou espantado porque...
E aí eu peguei o rosário, né? Tava no meu bolso. Esse é o terço, mas o rosário ele é bem maior do que esse. Eu cheguei perto deles assim, já arrancando o rosário. E aí eles estatalaram o olho para mim. Eu falei assim: vocês jovens que estão aqui, no mundo quem fuma maconha, eles costumam falar assim: ah, vamos ali dar uma bolinha, né? E aí eu falei com eles: vocês ficam dando essas bolinhas, porque eu estive no meio do tráfico, o linguajar daquele povo eu conhecia, como abordar eles. Eu falei: vocês ficam dando essas bolinhas aí, vocês ficam doidos, né? E aí só que depois vem uma tristeza, irmão, uma angústia. Pois é, eu quero te apresentar uma bolinha diferente. E aí o rosário de Nossa Senhora. A cada Ave Maria que você reza aqui, irmão, você fica cheio do Espírito Santo de Deus. E a potência que vem depois não é tristeza não, irmão. É muita alegria no coração. Isso imediatamente após a pregação daquele jovem. Aquela primeira noite no grupo de oração. Primeira manhã. Foi de manhã cedo. Eu saí dali impactado. Eu queria pregar para cachorro, para coluna. Eu queria pregar para todo mundo. Eu queria falar de Deus. Ali estava nascendo a sua missão. Ali estava nascendo... Ali foi a pregação mais importante da minha vida. Foi ali, Dunga. Porque foi a pregação mais sincera que eu fiz. Porque foi a pregação que saiu do fundo do meu coração, porque eu vi na vida daqueles jovens aquilo que eu também estava vivendo, sabe? E aí, daqueles 10 jovens, 8 foram para a igreja. E até pouco tempo eles estavam perseverando. E dali, Dunga, foi proliferando isso para frente. Eu fundei um terço dentro da escola. Né? Quero mandar um abraço para a Romina, minha professora, que deve estar... Ela foi minha professora. Ela deve estar assistindo aí. Ela me auxiliou, nós fundamos um terço na escola, tanto que o ano inteiro nós rezamos o terço, e no final do ano nós fizemos uma pregação no auditório para a escola inteira, e dali, Dunga, a minha missão surgiu, a minha vontade de pregar surgiu, a minha vontade de falar de Deus, ela brotou instantaneamente após a pregação daquele jovem. Vai falando aí, porque as fotos estão aparecendo ali. Explica para nós essas fotos aí. Essa foi a minha crisma. Sua crisma. Minha família, no aniversário do meu pai. Tá aí meu velho. O velho, como diz, o velho também se converteu? Ainda não. Estamos rezando, tá no caminho. Está no processo. Mas vai chegar lá. Agora tem a sua esposa que está aqui também. Também. Vem para cá, vem cá, sobe aqui. Vamos terminar esse programa, você do lado dele. Inclusive vocês estão grávidos. Estamos de 8 meses. Ah, que legal. Tá chegando o Estevão. O bebê, o Estevão. Mas, e como é que ela apareceu na sua vida? Ela foi aparecer... Senta do ladinho aí, seja bem-vinda. Que legal. Ela foi aparecer na minha vida, eu já estava na igreja, né? Já estava pregando. Nós nos conhecemos num trabalho, né? E uma coisa que marca muito o nosso casamento, Dunga, é que ela era evangélica, né? Ela foi batizada na igreja católica, mas ela, a mãe dela, a família dela, ela era evangélica, a família dela ainda continua evangélica. Mas aí surgiu o propósito, né, da minha vida, da minha missão. Ela conheceu a minha missão, até que ela teve um encontro com a Virgem Maria, né, do qual é feito até pela nossa missão, né. Uma característica daquele jovem, Dunga, eu queria falar isso, que ele portava uma corrente no braço, uma corrente esquisita, como essa aqui. E eu olhava para aquela corrente daquele rapaz e falava assim: gente, tudo aquilo eu concordo com ele, mas por que ele está com a corrente? O que ele está fazendo com aquela corrente no braço? Eu achava muito estranho aquilo ali. E aí meu padrinho falou comigo: ele é escravo de Jesus por meio de Nossa Senhora. Eu falei assim: eu quero isso aí, porque eu juntei as coisas. Falei assim: esse homem ele é ungido porque ele é escravo de Jesus por meio de Maria. E aí foi onde que eu conheci o livro do Tratado da Verdadeira Devoção. Li o livro instantaneamente, já fiz a minha consagração a Nossa Senhora. Esse ano está fazendo 11 anos que eu sou consagrado à Virgem Maria. E Dunga, o interessante de tudo é que minha história, ela começou lá com a visualização de Maria, e ela veio se concretizar com a consagração por conta disso. Filho, você vai passar por muitas tribulações, muitas dificuldades, mas eu vou estar com você. E realmente foi durante anos, foram passando, até onde eu encontrei o coração de Nossa Senhora, que ela me resgatou. Ela me tirou do profundo da escuridão, e hoje ela me chamou para o seu exército, né? Hoje nós temos uma missão que está no coração de Deus, né? Somos alguns jovens que fazemos missão, né? Pregação na praça, né? Em Belo Horizonte, na Praça da Estação. Nós somos pregadores
Eu costumo dizer que eu sou pregador de rua. Eu gosto muito de pregar retiros, mas eu gosto muito de pregar na rua. E a gente faz pregação dentro do metrô, né? Metrô de Contagem. Nós vamos ali andando dentro dos vagões, pregando a palavra de Deus, rezando pelo povo, rezando o rosário na praça, né? Todas as sextas-feiras nós temos os costumes, não todas as sextas, mas nós temos o costume de fazer o rosário na praça, né? A gente reúne a juventude ali para rezar por aqueles que estão na perdição, estão no mundo das drogas, rezando pela igreja, né? Vamos às casas das pessoas para evangelizar as pessoas, rezar por elas, né? Então, assim, de uma escuridão, de uma treva, Deus retira, né? Faz-me encontrar com essa mulher mais linda do mundo. Ela morre de vergonha quando eu falo isso, mas é a mulher mais linda do mundo, é a minha esposa, a Valquíria, que teve uma experiência particular. Não foi porque eu disse assim, você vai virar católica. Ela teve uma experiência particular também com Nossa Senhora e hoje me acompanha para todas as missões, né? Mesmo com as dificuldades da gravidez por conta do peso, né? Da dificuldade mesmo da viagem, ela sempre se esforça, está comigo, é uma companheira, é a minha parceira de missão. Eu fiquei muito feliz hoje, quando pela manhã ainda, aqui andando pela chácara, eu me encontrei com eles que estavam chegando, aí vi que tua esposa, a Valquíria, estava, né, grávida, e chegando de Contagem, vieram hoje, saíram hoje, de manhãzinha de lá, né? Acho que madrugada, né, praticamente, madrugada, e vou chegando, um casal jovem, todos os programas PHN, nós temos a alegria, que é uma alegria para nós, para mim, para o Luiz Felipe, né, o China, que é o diretor do programa, para a Rosângela, que é a diretora de palco aqui, para nós, a equipe do PHN, a banda, os cinegrafistas, enfim, todo mundo, o pessoal do corte, para nós é uma alegria mostrar para você mais um testemunho a cada programa. Porque nós não temos dimensão, nós não temos noção de onde esse testemunho chega, em que situação, a que pessoa, a que mãe, a que pai, a que filho, esse testemunho chega. Eu tenho certeza que hoje você pode ver que aquela criança, que aos 7 anos de idade, pegou a faca, deu na mão da mãe e pediu para que a mãe o matasse, porque ele não queria mais viver. Ou seja, aquela criança estava entrando numa depressão, que foi até os 16 anos. E que aos 16 anos, aquele jovem saiu dessa depressão, saiu dessa vontade de se suicidar e foi batizado no Espírito Santo de Deus, através da pregação da palavra, através da oração. Meu irmão, isso acontece. Isso está acontecendo. A Igreja Católica, Apostólica, Romana, e também os nossos irmãos evangélicos, que eu tenho um carinho especial também por eles, nós estamos experimentando esse derramamento do Espírito Santo, e jovens como Jefferson e a Valquíria estão experimentando na vida deles cada dia mais essa graça. E quem sabe hoje você, que está nos acompanhando pela TV, também não esteja experimentando aí na tua casa, aí nessa madrugada que vai suceder agora, essa noite de sono, essa oração que você vai fazer agora para dormir, quem sabe isso também não aconteça com você. Você aí, ó. Pense nisso. Jefferson, Valquíria, Deus os abençoe, tá? Enquanto você ia falando, o seu endereço eletrônico ia passando na telinha. Põe de novo aí para nós, Luiz Felipe, para que a pessoa que está em casa possa anotar e te levar para onde seja necessário essa palavra. Queria que você só desse agora um tchau. Chegamos no final do programa e eu tenho certeza que muita gente ficou super feliz de ter vocês. Muito obrigado de vocês terem vindo, a coragem de testemunhar, e eu espero que um dia o teu pai e a tua mãe estejam com o microfone na mão junto com você, dando o mesmo testemunho. Creio que vai ser a sua grande vitória. Amém, eu tomo posse disso aí. Eu queria deixar um abraço aqui, Dunga, para o grupo de oração que foi responsável, o Recri, né, para o Lúcio, para a Romina, Charlene, Companhia Limitada, Luciano, que me ajudaram muito, né, foi o grupo de oração que me recebeu. E também quero deixar um abraço para o grupo Jovens de Maria, que é o grupo do qual eu faço parte hoje pela Renovação Carismática.
Quero deixar um abraço para todo o pessoal do Jovens de Maria, que é um grupo que me acolheu, né? Assim, quando eu estava lá, me converti, voltei para a cidade de Betim, eles me acolheram de braço aberto, do qual estou lá até hoje, graças a Deus. E queria deixar também uma mensagem, Dunga, para aqueles jovens que nos assistem, que acham que a vida já era. Quero deixar um recado para você, jovem. Para o demônio, já era. Para ele já está condenado. Toda tristeza, angústia, depressão, opressão que ele tem pintado na sua frente é mentira. É um papel que, se você bater a mão, você vai rasgar e vai acabar. Você vai ver que atrás desse papel existe um Deus grande, um Deus imenso, que morreu por ti na cruz e está de braços abertos para te receber a hora que você quiser. Seja você que nunca foi na igreja ou você que esteve na igreja e abandonou. Seu coração está com saudade de Deus e Deus está com saudade de você. Tenha certeza que Deus, Ele te abraça nessa noite. Valeu. Até a semana que vem, se Deus quiser. Dorme com Deus, tá? Valeu. Os seus erros esqueci, seus pecados assumi, por você intercedi, suei sangue, quis desistir, por você me fiz ladrão, assaltante me tornei, no inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. Os seus erros esqueci, seus pecados assumi,